Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós somos do Grupo Espírita Razim, somos também o GAEVES, Grupo de Assistência Espiritual Vibracional à Saúde. E a música que eu vou iniciar é o Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos reunidos para mais esse bate-papo e tratamento espiritual. Nós vamos iniciando, apresentando novamente o grupo para quem está assistindo pela primeira vez. O GAEVES é o Grupo de Assistência Espiritual e Vibracional à Saúde, que atua lá no Grupo Espírita Razim. Nós trabalhamos com vibrações em busca da melhora da saúde. Esses encontros ocorrem uma vez por mês em presencial e aos sábados por meio online. Então nós vamos nesse instante, primeiro de tudo, melhorar ainda mais o nosso ambiente através da vibração de amor, pedindo à nossa companheira Dinalva que faça a oração de abertura e em seguida Dona Ercília fazendo a prece, a oração de Bezerra de Menezes. Boa noite a todos. A prece de hoje é de Emmanuel. Prece por luz. Senhor Jesus, auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar o melhor em nosso alcance. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade de nossas tarefas e experiências de cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos agora fazendo a prece Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e de suas legiões e companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando todos aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente,
a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos e obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amiga da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, mais uma vez, nós vamos fazer esse estudo sobre o livro Medicina da Alma. Esse livro de Robson Pinheiro nos ensina muito sobre a nossa constituição espiritual, além das nossas questões materiais. Nós estamos estudando neste momento os chakras, né? Vamos falar sobre o chakra básico, segundo o conceito do livro. Vamos aqui ver se eu compartilho essa tela com vocês para facilitar o entendimento. O acompanhamento, né? Melhor dizendo. Então vamos lá. Chakra básico ou fundamental. Esse chakra constitui importante centro energético, é o responsável pela metabolização do magnetismo primário, que se utiliza para o desenvolvimento da energia criadora nos processos de cocriação, na manutenção da forma física e na elevação da alma. Ele também ele juntou nessa citação o chakra genésico também, tá? Além do chakra básico, que na nossa concepção ela funciona de uma maneira bastante, digamos, tem um funcionamento diferente, mas eles juntos têm um papel similar. Este chakra, então, este chakra, através desse chakra, que é a energia primária, chamada de Kundalini, é absorvida e distribuída conforme a destinação específica. Tal energia guarda um forte ascendente sobre o homem por estar ainda materializado ou mais ou menos dominado pelo instinto de sua parte menos espiritualizada, sendo por isso desaconselhável o despertamento prematuro deste centro básico de energia. Nos intercâmbios mediúnicos obsessivos, espíritos infelizes ligam-se a este chakra em processo mecânico, bastando para isso a intenção de aproximar-se do médium ou de atuar sobre a sua vítima, provocando, no caso de algumas obsessões, intensa atividade no centro genésico com consequente desequilíbrio da função sexual. Aí se ligam espíritos embrutecidos pelo uso irregular dessas forças, aumentando as sensações de prazer e mesmo de insatisfação ou não saciedade sexual em virtude do aumento artificial da libido. E ainda através do básico ou fundamental, que tem ação os diversos parasitas astrais, as larvas ou criações mentais mórbidas, penetrando e alastrando-se pela constituição delicada do duplo etérico, e atingindo mais tarde o perispírito,
as intoxicações causadas por este parasita refletem-se nos demais chakras inferiores, causando descompensação dos fluidos vitais, com reflexos notáveis no corpo físico, que, segundo a intensidade, apresentam-se até mesmo como patologias diagnosticadas pela medicina terrena. Quando o espírito reencarna, advindo de um passado espiritual em que abusou de forma mais intensa das leis básicas da vida, e mesmo quando nos planos adjacentes à crosta planetária não expurgou do perispírito de forma completa os fluidos mórbidos que adquiriu por seus vícios e desregramentos, renasce com este chakra ou os demais classificados de inferiores afetado por sérias disfunções, caso em que a terapia magnética e a radical reformulação moral do indivíduo muito ajudarão em seu reajustamento. Aqui ele está se referindo à questão do chakra genésico, e como todos os demais, né, como todo o nosso corpo, se houve um uso inadequado de partes por parte dos nossos pensamentos, das nossas ações em vidas pretéritas, nós acabamos trazendo muitas desorganizações para a vida presente. Isso pode se transformar em questões de doença, que ele faz algumas observações. Em muitos casos que analisamos deste lado de cá da vida, isso é o espírito falando, observando as anomalias ou disfunções nas questões da sexualidade, mesmo quando tais desequilíbrios são diagnosticados por nossos irmãos, os médicos encarnados, existe intensa inversão da estrutura energética deste chakra que poderia ser tratado com o uso de magnetismo espiritual, acompanhado da moralização do espírito. Nesse contexto, podemos catalogar as diversas enfermidades que são chamadas como doenças venéreas ou sexualmente transmissíveis como tendo direta relação com o mau uso das energias produzidas por esses centros energéticos. Aqui vale comentar que todas as nossas formas de ações inapropriadas do nosso modo de viver geram doenças. Então, se usamos mal a fala, nós temos problemas. Se nós usamos os pensamentos, a maneira que nós reclamamos da vida ou que reclamamos dos outros, isso causa, pois toda a nossa constituição física, juntamente com a constituição espiritual, estão ligadas às nossas ações de pensamento. Então, voltando aqui à explicação dele, mas é particularmente quando surge a contaminação pelo supervírus HIV que vemos desfigurada a conformação desse chakra, genésico, esplênico e gástrico ou solar. Veja, aqui ele juntou aqui 3 chakras, né? 3 chakras. O genésico, o esplênico, que nós falamos em outro momento, e o nosso mesmo chakra básico, né? O chakra básico que nós estamos falando um pouco agora, junto com o genésico, nós tínhamos falado do esplênico da outra vez. Agindo conjuntamente com o chakra esplênico, também afetado, já é suficiente para promover o caos orgânico, instalando assim um ritmo, muitas vezes até lento, de composição das células sanguíneas, bem como a intoxicação do duplo etérico, contribuindo para o desencarne do companheiro detentor da enfermidade. Então aqui nós já vamos fazer os nossos comentários, pensando de uma maneira mais abrangente nas questões que nós trazemos de outras vidas e que, para nós, elas muitas vezes acabam causando males, causando
desorganizações no nosso corpo material. A gente chama até de desorganização porque justamente o nosso corpo físico ele está ligado ao nosso pensamento. E aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, ele sempre vai alterar a nossa condição de vida. Então, as nossas atitudes, sejam na prática, sejam na teoria, elas são afetadas pelo nosso, tanto as questões morais quanto as nossas ações. Por isso a importância de procurarmos estar sempre ligados aos espíritos superiores através da fé, do amor, da felicidade. Sim, porque a felicidade não é aquilo que está externo a nós, mas somos nós mesmos. É a nossa aceitação das provas que temos e seguindo adiante com fé, com força, com alegria de viver, pois a vida é uma oportunidade muito grande. Então nós precisamos, a cada momento que temos essa oportunidade de agradecer, ainda que não estejamos no melhor momento da nossa existência, que já tenhamos tido, ou teremos ainda muitas oportunidades melhores. Temos que manter a fé. A oração é o nosso melhor modo de equilibrarmos a nossa saúde física. Os conceitos dos chakras que nós comentamos em outros encontros, o chakra a partir do cardíaco, são os chakras mais elevados. E o chakra gástrico, genésico, esplênico e o básico são os chakras mais ligados à energia telúrica, a energia da Terra. E por isso nós devemos tomar os devidos cuidados, né, em relação a isso. Então vamos aproveitar esse instante que nós temos a oportunidade de nos ligarmos a essas espiritualidades pedindo o auxílio dos nossos mentores, os auxílios da equipe de Bezerra de Menezes, da equipe do Dr. Fritz, que são espíritos, é uma legião de espíritos que trabalham numa, vamos dizer assim, como numa comunidade, procurando auxiliar aqueles que estão encarnados e desencarnados também. Então vamos pedindo a Jesus que seja conosco, espalhando a sua energia por todo o espaço em que estivermos. Seja o nosso lar, seja se estivermos na rua, no trabalho, que esse ambiente pertencente a nós possa ser envolvido por essa luz, facilitando a fé, o amor e o conhecimento de nós mesmos e da vida como um todo. Vamos pedindo a Ele que faça uma limpeza nesses ambientes, retirando as energias pesadas, e pedimos aos mentores, às equipes socorristas que visitem os nossos lares, que visitem os hospitais daqueles para os quais estamos orando, fazendo uma limpeza energética, e se houverem irmãos próximos, sendo encaminhados com muito amor até a casa de Razim, ao grupo espírita, onde no plano espiritual serão tratados com muito amor. Vamos pedindo a Jesus que ilumine os médicos e terapeutas da Terra, assim como estes irmãos espirituais, auxiliando a todos a encontrarem o caminho que leve à identificação correta dos males, a aplicação de medicação e de tratamentos adequados e a cura. Pedimos a Jesus que ilumine a cada um daqueles que passam pelas provações da saúde, da doença, que possam ser envolvidos com força e esperança para que a cura possa alcançá-los através do amor. Pedimos a Jesus paciência nas nossas provas para que elas possam ser também motivo de orgulho e de elevação, através do amor, da compreensão, da fé, da esperança. Pedimos neste instante a permissão para vibrarmos por aqueles que deixaram a vida terrena, que já desencarnaram e retornaram ao plano espiritual. Pedimos que esses irmãos sejam também acolhidos com muito amor, esclarecidos sobre as suas condições. E com eles, também aqueles que estão junto deles, que muitas vezes estão há muito tempo sem saber o caminho a trilhar,
pois as crenças que carregaram da vida após a morte os deixaram sem rumo. Aqueles que acreditavam que quando morriam iam para o céu ou para o inferno e perceberam que isso não acontece, pois a vida continua. Como espíritos, o Pai nos dá oportunidade de continuarmos e por isso estamos mais uma vez aqui nesse aprendizado e junto com eles vamos pedindo que esses irmãos sejam acolhidos com muito amor. Nesse instante, vamos envolvendo a Marcinha, nossa companheira, e a Maria Regina para as orações de hoje. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, mais uma vez, agradecemos essa oportunidade. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, que seja conosco durante toda essa semana, até o próximo encontro, que esteja nas orações e ao lado de cada um desses amigos necessitados pela cura, que procuram, através da prece, do tratamento espiritual e também do tratamento material, o amparo e o socorro necessário. Pedimos por aqueles que desencarnaram, que sejam acolhidos com muito amor,
e aqueles que estão ao nosso lado no plano espiritual igualmente. Que assim seja, graças a Deus.